É com alegria que mais uma vez hoje recebemos em nossa casa o nosso irmão Luiz Felipe, estudioso da doutrina espírita, trabalhador. Ele vem lá do CEAP, Centro Espírita Antônio de Pádua, de Coqueiros, né? E vem mais uma vez nos presentear, né, com uma exposição doutrinária. E hoje ele vai nos falar sobre a influência do Espiritismo no progresso da humanidade. Então, que a espiritualidade te conduza e que possamos ouvi-lo com atenção e absorver ao máximo os ensinamentos passados por ele. Boa tarde a todos. Eu sempre, antes de fazer a explanação, eu gosto de citar para reflexão, para que vocês, ao saírem daqui, fiquem pensando também um pouco, né, sobre aquilo que a gente está trazendo para a exposição. É que toda essa palestra, exposição, como queiram, ela é fruto de um estudo, de uma pesquisa. Não é algo que a pessoa vem para cá e diz assim, eu acho que é assim, não. A gente busca, principalmente como alicerce, as obras básicas de Kardec. E, evidentemente que isso aqui é uma pincelada, esse tema de hoje, por exemplo, como tantos outros, é uma pincelada em relação à profundidade que tem. E muitas vezes as pessoas podem sair daqui com algumas dúvidas, né? E é importante que a gente faça essa reflexão, porque se tiverem alguma dúvida, procure o pessoal da casa para orientar, né? Se aprofundar um pouco mais, ler um pouco mais sobre o tema. Né? Eu gostei do tema, então eu quero me aprofundar mais a respeito dele. Então, inicialmente, eu queria deixar isso para vocês, tá? E o progresso, quando fala assim, a influência do Espiritismo no progresso da humanidade, a gente busca a palavra progresso. O que é que nós entendemos por progresso? O progresso, poderiam dizer, o progresso é algo que inova, que cresce, né? A humanidade, enfim, nós mesmos. Nós estamos num constante progresso de melhoria. Isso é um fato. Mas assim, como é que nós observamos o progresso? Quando a gente sai do centro espírita, vai para casa, e está lá fazendo os seus afazeres, e de repente a pessoa começa a pensar: o que é que eu entendo por progresso? O que é que eu consigo ver de progresso na humanidade? Vem uma palavra-chave muito utilizada nos tempos atuais, que é tecnologia. Né? A tecnologia, com progresso, ela avança rapidamente em relação hoje é assim, amanhã já é tão diferente. Esse progresso científico, que é visível aos nossos olhos. Principalmente no campo da saúde. Pouco tempos atrás, anos atrás, não tão longe, quem tinha um médico ia fazer uma consulta no médico, o médico dizia assim, olha, eu estou desconfiado que tu tens uma úlcera, por exemplo. Então, naquela época, que não é tão longe assim, a gente tomava um contraste, como se fosse um giz derretido, e tomava aquilo e ia fazer um raio-x. E ali, ao analisar o raio-x, o médico dizia, olha, tu está com uma úlcera, tem que tratar essa úlcera. Hoje, nós vamos fazer uma endoscopia, fruto do avanço da ciência. Nós vamos fazer uma endoscopia, introduz o catéter por aqui, já vê o esôfago, já vê tudo isso, vê se tem bactéria, se não tem bactéria, quer dizer, é um avanço. Né? Para o nosso bem, para a nossa saúde. Assim como tem um avanço da tecnologia da informação, vocês observem que há um avanço e esse avanço é bom.
Se nós ficássemos sem isso aqui fora do ar durante 24 horas, como é que nós íamos ficar? E olha que nós vivenciamos sem isso. Mas hoje, a tecnologia nos cria o que? Essa dependência. Né? Então, é bom? É bom. E surgiu agora, mais recente, a famosa inteligência artificial. Olha que ponto nós chegamos à ciência. O homem, espírito encarnado. E aí, por trás de toda essa tecnologia, existe um espírito encarnado, um homem. Né? Que assim como aperta um botão e detona um míssil a um outro país, tem outro que aperta o botão e destrói esse míssil no ar. Então vocês observem, para observar como essa coisa está rápida. Mas nós temos um detalhe que é de suma importância, que nós não podemos esquecer. Existe o avanço moral e o avanço científico. O progresso moral e o progresso científico. E aí sim, quando nós paramos para comparar, que é o tema de hoje, nós vamos comparar como é que isso funciona. Se hoje eu dependo tanto da ciência, da tecnologia, como é que eu fico agora nessa situação? Sai isso fora e como é que eu fico como espírito, como progresso do meu espírito? E aí mora o X da questão. Aí mora o quê? A nossa reflexão. Como é que eu devo fazer? Como é que eu observo a ciência desenvolvendo rapidamente, através da tecnologia, e o espírito? E nós? Há um problema que nós podemos... Um problema não, há uma referência que nós não podemos esquecer. A evolução, o progresso da humanidade científica, ela é visível. Nós conseguimos ver. A evolução moral, ela é sentida. É uma diferença entre sentir e ver. Então nós temos que começar a perceber que quanto nós vamos avançando na nossa evolução, nós vamos começando a sentir essa evolução. Por quê? Porque nosso espírito, nosso interior, nós fomos criados para o exercício do amor. Nós somos filhos de Deus. E esse exercício do amor, será se eu estou trabalhando nele para desenvolver rapidamente aquilo que a humanidade mais precisa, que é o equilíbrio, que é a paz. Mas então vocês observem uma coisa, dá licença. Esqueci de mostrar aqui para vocês. Vê que coisa interessante. Nós vamos aqui observar. Quando eu falo assim, observar, nós estamos falando sobre nós, tá? Seres humanos. Lá no Homo habilis. A partir daí que a ciência começou a falar, né? 2,2 milhões de anos atrás. Se nós considerarmos a nossa encarnação, a média de vida encarnada, a faixa agora talvez de 90, um pouco mais, 2 milhões de anos é muita coisa. É muita coisa. Dali, nós vamos dar um salto e vamos passar para o Homo sapiens, né? Porque nós estamos mais atualizados que esses Homo sapiens como referência humana. Isso foi há 350 a 250 mil anos. 1000 anos. Mas o homem vem evoluindo, ele vem evoluindo não só mentalmente, moralmente, mas também fisicamente. Fisicamente também. Mas nós nascemos simples e ignorantes. Nós somos dessa fonte lá, criados com amor, mas nós viemos simples e ignorantes. Sem exceção. Quer dizer o quê com isso? No Livro dos Espíritos, na questão 115, Kardec pergunta para os espíritos codificadores. Ele pergunta: uns espíritos foram criados bons ou outros maus? A resposta é a seguinte: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Ou seja,
sem conhecimento. Deu a cada um deles uma missão, com o fim de os esclarecer e progressivamente conduzirá à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para nos aproximar dele, de Deus. A felicidade eterna e sem perturbações, eles a encontrarão nessa perfeição. Nessa perfeição. É a nossa busca. Os espíritos adquirem o conhecimento passando pelas provas que Deus lhes impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais prontamente ao seu destino. Outros não conseguem sofrê-las sem lamentação. E assim permanecem, por sua culpa, distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Na questão seguinte, Kardec pergunta: segundo isto, os espíritos na sua origem, vamos falar espírito, vamos falar em nós, então vamos pensar em nós como ser espiritual, espírito. Segundo isto, os espíritos na sua origem se assemelhariam às crianças, ignorantes e sem experiência, mas adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhes faltam ao percorrer as diferentes fases da vida? A resposta é sim. A comparação é justa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Seu menor ou maior aproveitamento depende da sua docilidade. Mas a vida do homem tem fim, enquanto a dos espíritos se estende ao infinito. Aí nós começamos a parar para pensar que, e a doutrina espírita nos dá isso. Primeiro, nós somos imortais. A vida continua. Existe um progresso de vinda. Desencarne e reencarne, desencarne e reencarne. Então nós temos que parar e pensar nisso. Eu preciso melhorar, eu quero melhorar. Não só para mim como pessoa, como espírito, mas que se estenda isso para a humanidade, para o próximo. Aqui, é interessante isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Lá, ainda na fase da nossa ignorância, o homem, já existia naquela época já o egoísmo, né? Isso é fruto da ignorância ainda. No período de... A ciência descobriu que houve indícios de guerra no ano de 2700 a.C., na região onde ficam o Irã e o Iraque. E eles continuam brigando. As primeiras provas concretas de um conflito militar são um pouco posteriores. Então ele fala que provavelmente as mais antigas batalhas sobre que temos evidências são claras, são relacionadas ao estado de Lagaste, que é um cidade-estado localizado na Suméria. Isso aconteceu, a guerra teria sido travada na fronteira, numa cidade chamada Uma, por volta de 2525 a.C. Isso é registro. Mas tudo bem, dá para se admitir isso. Nós éramos ainda ignorantes. Né? Às vezes, pela guerra, a gente conquistava o poder, Não justifica isso hoje, mas na época, nós éramos como criança. E o planeta ainda estava envolto dessa energia densa. Né? E como é que nós, espíritos, íamos dar os primeiros passos mais, como a gente consegue observar a ciência hoje, tecnologia? Nós já estamos embrutecidos, precisando exatamente de uma bússola do norte, de uma orientação. Aí surge quem? Jesus Cristo. Deu um salto quântico aqui, né? 2525 a.C., tá? Veio Jesus. E aí nós paramos para pensar, por que Jesus, um espírito de tamanha luz, que nós ainda não temos nem noção,
veio, conviveu conosco 34 anos, pregando só amor, só amor, só amor, só amor, em todas as parábolas, enfim, tudo, aconselhamento, palestras, só amor, exemplos e exemplos de amor. Por quê, né? E por amor, ele veio para, como que diz assim, mexer. É como um pai chega para o filho, vem cá, senta aqui. Olha aqui, está fazendo assim, assim, faz assim. Papai. É como se fosse um chamamento que nós, espíritos que aqui habitávamos, encarnados na época ou não, precisávamos de uma orientação maior para o progresso moral. Para o progresso moral. Bom, aí voltando lá aqui entra nós, o ser humano, e o progresso da tecnologia. Né? Nós estamos agora exatamente aqui, ó, batendo o dedo no processo tecnológico. Estamos nos esquecendo, isso é importante, nós estamos esquecendo do progresso moral. E esse é tão importante, ou mais até, que nós vamos desencarnar, e o dedo ali da tecnologia vai continuar aqui. Né? Nós voltaremos aqui. E como é que nós voltaremos? E aí, aqui a influência. Interessante isso que eu deixei aqui para vocês, que eu trouxe aqui. Surgiu depois de Jesus vários espíritos de luz que vieram orientar, né? Exemplos de amor, exemplos de caridade. E mais recente aqui, para a gente não ir muito longe, a irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Buda e tantos outros, né? Que vieram para dar um norte. Que mesmo com a vinda de Jesus, a gente estava meio que ainda não estava entendendo o processo. Tanto é que o cristianismo foi perseguido quase 300 anos. Perseguidos. Até que o imperador Constantino veio, a esposa já era, ela tinha afinidade pelo cristianismo, ela passava de Jesus, e aí ele teve que se render, abriu mão, e disse que então, a partir daquela data, não teriam mais perseguições aos cristãos. Mas aí surge quem? Surge Kardec. O Kardec, quando veio, não sei se vocês, quem a maioria conhece a história do Kardec, ele era um cético, professor, não acreditava em nada disso. E surgiu antes, quer dizer, o Kardec na França, surgiu nos Estados Unidos, as irmãs Fox, a família Fox, que começou por mediunidade. Elas começaram a ver o que? Batida nas portas, primeiros sinais de comunicação mediúnica. E elas brincando ainda, elas faziam sinais. Se tem alguém aí, dá uma batida. Uma batida. Tinha. Se for mulher, se for homem. Então eles começaram a se comunicar, a criar um código com essa família. A família, duas irmãs, eram três, mas as duas aqui mais Margaret, se não me lembro o nome. E daí começou a criar algo que despertasse a curiosidade. E em seguida começa a surgir na França as mesas girantes, que era a mesa que se flutuavam, batiam, que era o que é manifestação mediúnica, espírita. Só que as pessoas que frequentavam isso ficavam numa sociedade, porque aquilo virava uma curiosidade, uma brincadeira. Até que chegou uma pessoa e disse: Kardec, tens que ir lá ver isso. E o Kardec disse: não, isso é mágica. Eu não acreditava. Até que tanto insistiu, ele foi e observou aquele processo mediúnico. E aí, nisso, ele começou a observar se tinha alguma mágica e percebeu que não tinha. Foi aí que Kardec começou, então, a estudar esses fenômenos. Mas eu estou citando isso para mostrar para vocês, vez por outra, vem aqui ao planeta espíritos com missão. Missão mesmo. Ele não existiu o espiritismo na ocasião, mas ele veio. E começou, então, depois de posso aqui dar uma palestra para falar de Kardec, mas eu vou passar só uma pincelada aqui. Ele, então, começa a desenvolver, estudar
esses fenômenos e chega à conclusão que havia algo não natural na matéria, espiritual, que era outro nome que ele citava, que então que existia algo mais aí. Foi quando ele começou a receber, através de um espírito, começou a conversar com ele, e ele então, abrindo assim rapidamente, ele começou então a codificar tudo aquilo que ele estava aprendendo e estudando. Foi onde codificou as obras de Kardec. Na verdade, o Kardec serviu como um espírito que veio para facilitar essa codificação. E aí, em 1857, em abril de 1857, ele lançou o primeiro livro, chamado Livro dos Espíritos. E esse livro, com certeza absoluta, qualquer dúvida que nós tivermos, tem resposta nesse livro. E aí, ainda tendo uma certa dificuldade, ele foi lançando outro livro, ele lançou, 2 anos depois, em 1868, então ele lançou o que é o Espiritismo, exatamente para facilitar o entendimento do Livro dos Espíritos e outros que ele foi depois lançando. Então, se eu tenho alguma dúvida do que é o Espiritismo, eu tenho lá um livro, o Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo, de Kardec, para mim poder me orientar. E aí, eu não estou fugindo do tema, porque quando eu falo isso, eu estou falando em evolução. O despertar da nossa evolução. O aceleramento da nossa evolução. A aceitação disso tudo, para que a gente possa, como eu disse antes, primeiro nos ajudar, para poder depois ajudar o próximo. Eu tenho que entender. E aí, baseado nisso tudo, hoje nós temos a certeza de que essa doutrina, ela tem a ciência que estuda, a filosofia que esclarece, que nos dá o conhecimento e que sublima, que nos eleva a Deus, que nos eleva à nossa criação, né? Que aí a gente nos pode citar como religião. O livro que eu falei para vocês é esse aqui, lançado em julho de 1859. O que é o Espiritismo? Tem alguma dúvida, né? Aqui diz assim, Allan Kardec diz assim, o Espiritismo estabelece como princípio que antes de crer é preciso compreender. Então, 1859, vamos século XVIII, né? Kardec estabeleceu essas linhas aqui, nada mais do que pegou aquilo tudo que Jesus tinha nos deixado e abriu um pouquinho mais para o nosso entendimento. Então a doutrina espírita ela nos dá isso. E aí nós começamos a nos comparar onde nós estamos encarnados e com o progresso da humanidade. Como é que está o progresso da humanidade? Como é que a espiritualidade influencia nesse progresso? Esse é um conceito que eu tenho. Se a gente conseguir passar nessa encarnação e ter ajudado uma pessoa, já é um grande passo. Porque nós falamos muito em caridade, caridade de doar um agasalho no frio, um alimento na fome. É caridade, sim. Mas não podemos esquecer que a caridade também está a mão estendida, num abraço, numa palavra amiga. Então, nós temos que olhar isso tudo. E aí, no livro, na questão 799 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta assim, de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Pergunta de Kardec para os espíritos da codificação. E eles respondem objetivamente, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Destruindo o materialismo. Óbvio, quanto mais nós vamos evoluindo, menos apegado nós ficamos. E aí nós começamos a sentir isso, como eu falei inicialmente. Não é ver, é sentir. Como é que eu me encontro nesse processo? Como é que eu estou a minha sensibilidade como está? Vou dar um abraço a uma pessoa que precisa, uma palavra de conforto, mas eu saí dali tão bem com aquilo. Isso é sentir.
Não, eu fui lá, eu fiz aquilo porque achava que estava precisando. Não, nós temos que sentir. É o coração nosso que tem que falar. E eles continuam, tá? O Espiritismo faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, não havendo mais dúvida sobre a vida futura. O homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar seu futuro, o seu futuro. Como é que nós queremos o nosso futuro? Como é que eu posso ajudar no progresso da humanidade se eu acordo de manhã, não sequer eu penso em oração, sequer eu penso em ser grato, eu tenho que a minha agenda está corrido. Eu acho que a gente usa muito essa palavra, né? Hoje está corrido. Nós temos que abrir um pedacinho, um espaçozinho na nossa vida para observar as coisas mais detalhadamente. Sentir o prazer de poder ajudar o próximo, consequentemente, a humanidade. Na questão 798, a pergunta, o Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença por algumas pessoas? Aí a resposta é: se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Hoje nós já começamos a observar que existe uma linha na ciência que já está abraçando a espiritualidade. Quando isso chegar ao 100%, vai ser fantástico. Terá que sustentar grandes lutas, mas contra o interesse do que contra a convicção. Porquanto, não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo. Umas por amor próprio, outras por causa de inteiramente materiais. Então, no item 5 do Livro dos Espíritos, os espíritos responsáveis pela codificação eles são incisivos quando nos dizem: por meio do Espiritismo, a humanidade tem que entrar numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Não mais, pois, vos espanteis da rapidez com que as ideias espíritas se propagam. A causa dessa celeridade reside na satisfação que trazem a todos os que se aprofundam e que nelas veem alguma coisa mais útil e menos fútil. Desculpa. Então, meus amigos, surgiu a espiritualidade, nesse contexto do progresso da humanidade, ela surgiu na hora em que podia ser de utilidade. Porque nós ainda vemos todos os dias cenas, notícias que são assim verdadeiro processo de ignorância. Assim como nós nascemos simples ignorantes. Mas hoje nós temos vários segmentos dentro da doutrina espírita que nos dá sustentabilidade para dizer: eu quero melhorar, eu preciso melhorar. E a doutrina espírita, ela fala em reforma íntima, ela fala em reflexões é como se fosse buscando no nosso interior. Tem tanta filosofia que fala isso, né? E a gente passa despercebido. Então, encerrando, o que é que o Kardec fala? No Livro dos Espíritos, continuo, tá? Quando baseei o estudo. O progresso da humanidade tem como princípio a aplicação da lei de justiça, amor e caridade. E essa lei se funda sobre a certeza do futuro. Nós temos que ter a certeza que nós estamos marchando em algo melhor, para um futuro melhor. E esse futuro depende exclusivamente de cada um de nós. De cada um. Nós estamos aqui observando
observando a ciência, tendo avanços maravilhosos para o nosso bem. Depende de quem vai, como utilizá-la, mas ela está aí para o nosso bem. E o espírito é a mesma coisa, nós temos que dar a mesma importância para isso. Eu preciso melhorar, eu tenho que melhorar. Está difícil? Sim, não é fácil. Mas eu preciso, o que eu faço para melhorar? Então são essas reflexões que eu quero deixar para vocês, né? Para ficar pensando. A semana ficar pensando assim, sobre naquilo que é o meu ponto frágil, naquilo que eu reajo pelo instinto, não pela razão, naquilo que eu tenho ainda algo contra alguém, uma pequena discórdia que se transformou numa grande guerra, principalmente no seio familiar, no seio social. Então, tudo isso a espiritualidade nos dá essa sustentação de entender isso. E a partir do momento que a gente começa a entender esses princípios, que são exatamente o que Jesus quis nos deixar, que nos deixou, né? Que é o amor. Amor ao próximo, amor e amor. Então, pessoal, deixo isso aí, espero ter contribuído com a casa mais uma vez, né? Que vocês possam, como todos nós aqui, unidos, sendo um polo de luz em prol do progresso da humanidade. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.